que fique claro, o que o Flávio Dino se limitou a dizer, o que é óbvio, o que não tem como se contestar, é o seguinte: leis estrangeiras só valem aqui se elas foram homologadas, se o Supremo se debruçar sobre elas e disser, está certo, pode ser. Porque o que vale aqui, como o que vale em qualquer país, são suas próprias leis. E ele disse isso não julgando nada que tenha a ver com Alexandre de Moraes, com a punição a Alexandre de Moraes promovida pelo governo americano, nada. Ele estava decidido numa questão diferente de um instituto de mineração que estava em choque com municípios brasileiros, no caso daquelas rompimentos de barragem que aconteceram aqui no Brasil, Mariana foi um desses lugares, e que foram discutir esse conflito entre eles nos tribunais do Reino Unido. Aí o seu Flávio Dino disse, isso não pode, isso tem que ser resolvido aqui, conforme as nossas leis, não conforme leis estrangeiras. Aí imediatamente disse, sim! Então ele está querendo salvar o Alexandre de Moraes das garras dessa lei Magnitsky, só aplicável a terroristas. É a lei americana. Não é. O Dino disse o óbvio, o ululante. Agora, tem esse efeito? Também tem. Agora, vai dizer o quê? Não, vem cá, no caso do Alexandre, não, a gente deixa passar. Aí pode aplicar uma lei estrangeira em cima do Alexandre, que é para poder puni-lo. Não pode. Não pode. Aí agora ficam cobrando do Flávio Dino, mas veja em que situação você está deixando os bancos. Aí a resposta dele poderia ser: vem cá, eu não tô, não sou eu que estou deixando a situação dos bancos assim. São as leis nossas. O que é que vocês querem? Que eu não aplique a lei? Que eu desconheça a lei? Que eu comece a abrir exceções? Não, para não criar embaraço para os nossos bancos, a gente faz de conta que nesse caso não. Como nesse caso não? Como nesse caso não? Em todos os casos a lei não existe, que é para todo mundo? Ou a lei Pois é é. só para uns? No caso dos bancos, não. Vamos ignorar a lei brasileira e deixar que eles cumpram a lei americana. Não pode. Sinto muito. Mas o dólar subiu, mas a ação dos bancos caiu. O seu Flávio Dino não tem nada a ver com isso. O seu Flávio Dino está sendo um aplicador das leis apenas. Está nos passando na cara, a intenção dele pode não ter sido essa, mas foi, quer dizer, o resultado é esse, a gente tem lei aqui. Aqui a gente respeita as nossas leis, a não ser quando a gente tem tratados internacionais, que aí o Brasil concordou em respeitá-los e tem de respeitá-los. Mas não é o caso da lei aplicada ao seu Alexandre de Moraes. Também não é o caso desse conflito entre o Instituto de Mineração e municípios brasileiros lá no Reino Unido. Não, não é lá que vocês têm que discutir, tem que discutir aqui. E aqui as leis brasileiras são essas e são diferentes. Claro. Apenas isso. E aí, claro, eu não sei como é que está o movimento hoje de bolsa, de dólar, e também não tem importância isso, porque tem muito jogo no mercado financeiro. Os agentes do mercado financeiro, todos se aproveitam da situação para jogar com as coisas. Aí, opa, vamos pegar aqui esse pretexto aqui dos bancos que está em pânico. Aí sobe dólar, baixa dólar, cai ação, sobe ação. E daí? Seu Flávio Dino tem Segundo nada a eles ver já com isso. perderam, os bancos, 46 bilhões em ações. É muita grana que está em jogo nessa hora. É, E o claro. Xandão disse que eles vão ter que seguir a lei do Brasil. Duas A- horas atrás saiu uma decisão do Xandão. Então, Foi eles numa, estão. não, não foi uma decisão, foi uma entrevista que ele concedeu à Ah, agência desculpa. Foi Reuters. isso? À agência Só na Reuters. entrevista que ele falou isso, que se não Tem cumprir, as vão ser. frases aí legíveis do Temos Xandão isso? nessa entrevista. Mostra aí, Alice. Mostra, por favor. Ele diz nessa entrevista à agência Reuters: uma contestação judicial é possível. Ele está falando da situação dele diante da lei Magnitsky americana,
aplicável contra terrorista e que foi aplicado contra ele, que é tudo menos terrorista. Perguntado pelo cara, vem cá aí, você não vai se defender diante da aplicação dessa lei americana? Aí ele responde, uma contestação judicial é possível. E ainda não encontrei um advogado ou acadêmico americano ou brasileiro que duvide que os tribunais a anulem. Os tribunais, ele está se referindo a tribunais americanos. Mas nesse momento, optei por esperar. Quer dizer, ele está dizendo, por enquanto eu não vou contestar essa lei em tribunais americanos, nem eu, nem ninguém. Essa é a minha escolha, é uma questão diplomática para o Assim, país. A outra fala do Xandão nessa mesma entrevista à agência Reuters. Qual é a próxima? No entanto, se esses bancos, aí ele está se referindo aos bancos brasileiros, sim, aplicarem essa lei americana aqui internamente, eles não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira. Aqui, o Alexandre de Moraes está repetindo apenas o que o Flávio Dino disse. O Flávio Dino, por sua vez, está repetindo apenas o que está escrito na Constituição brasileira. Os bancos claro, estão infelizes com isso? Gostariam que fosse diferente? Tudo bem, vai lá, compra o Congresso todo, ou convence, melhor dizendo, porque o Congresso não se compra, se convence. Não é isso? claro. Convence o Congresso todo a mudar a lei e, por exemplo, pode ficar lá escrito na Constituição: não, aqui a gente aplica qualquer lei de qualquer país aqui mesmo. Pronto. A gente não tem mais lei. Sobre esse aspecto não tem mais lei. Ou sobre todos os aspectos não tem mais lei. Claro que isso não tem cabimento. Claro que não tem. Então, Xandão, aqui, volto a repetir, ele está apenas dizendo: olha, se os bancos quiserem aplicar aqui essa lei americana, eles vão ser penalizados. Porque não pode. Ponto, acabou-se. E aí? E agora o que é que a gente faz? Não sei, sei lá. Os bancos aí têm recursos suficientes, têm poderes suficientes para se mobilizar e verem o que é que vão fazer. Agora, vocês acreditam mesmo nessa conversa que tá, olha, mas os nossos bancos todos, se não aplicarem as sanções ao Alexandre de Moraes conforme o governo americano quer, não é conforme a justiça americana que não foi nem provocada e que, portanto, ainda não se pronunciou. É conforme o governo americano quer, eles vão ser desligados do sistema financeiro internacional. Vão quebrar. Eu quero ver isso acontecer. Conversa. Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos todos vão quebrar. Eles não têm também força junto ao governo americano, não tem para pressionar o governo americano para dizer, vem cá, não dá, a nossa legislação não permite isso. Não tem poder de negociação os bancos. Tem poder de negociação talvez maior do que o governo brasileiro, que está querendo negociar e não consegue porque o seu Trump não quer. Claro. E aí vão ser retirados do sistema internacional. Ficaremos sem bancos. Quebraram todos os bancos. Conversa para boi dormir. Saída não é comigo, eu não entendo disso. Saída, se os bancos não entenderem, vão quebrar, não é que estão dizendo? Vão quebrar nada. Conversa. Isso e quem estava desafiando, a gente mostrou agora há pouco o Alexandre na entrevista para Reuters, dizendo que optou por não ir ainda aos tribunais lá dos Estados Unidos para tentar embargar, de certa maneira, essa decisão. Mas e aí quem veio para as redes sociais para desafiar o Alexandre a fazer isso, dizendo que é impossível ele vencer lá na justiça, que é indestrutível a lei Magnitsky, está aplicada, foi o outro sabotador do Brasil, o Paulo Figueiredo, que está junto com o Eduardo nessa empreitada de trazer sanções à justiça e impostos ao país, e taxas ao país. Então, já tem, portanto, Paulo Figueiredo desafiando o Alexandre de Moraes a entrar na justiça americana e prometendo, garantindo, jurando de pés juntos que ele vai perder. Paulo, vem cá, Paulo Figueiredo ia se perder o Mané.
o Dudu, o Eduardo Bolsonaro, que você viraram achando? autoridades. Para falar em nome Viraram dos Estados Unidos. autoridades para falar em nome dos Estados É Unidos. incrível. Não, e mais para falar também do ponto de vista aqui brasileiro. Atenção, Brasil, se prepare. Que Não é? isso? Impressionante. Que paizinho vagabundo é Eu esse também que acho. leva em consideração dois desocupados, como são o seu Paulo Figueiredo e o seu Eduardo Bolsonaro? Esse, então, mais desocupado ainda, porque largou o seu mandato e foi para os Estados Unidos. Pronto. Aí, que lugar de deputado é no país, ele tem que votar, ele vai perder o mandato dele. Ele vai perder o mandato dele por número de faltas. Ele, ao invés de estar trabalhando aqui, ele está trabalhando lá em favor dos interesses da sua família. Tanto o embaixador do Tarifaço como o seu ajudante aí, o seu Paulo Figueiredo.